Unileão está com inscrições abertas para pós-graduação em diversas áreas. Quer dar um up na sua carreira? Essa é a sua chance. Aprofunde-se em áreas essenciais e se destaque no mercado com a qualidade Unileão. E tem mais! Para quem busca atualização profissional, a Unileão oferece cursos livres, como de tratamento convencional de feridas e de atualização para tratamento básico e avançado em feridas. Com professores renomados e ensino de excelência, sua trajetória profissional vai mais longe. Faça sua inscrição em unileão.edu.br ou chame no WhatsApp 889-9216-3040. Não deixe essa oportunidade passar, as vagas são limitadas. Unileão, o futuro da sua carreira começa agora. Vale Esportes é futebol de primeira. Tá cansado de andar a pé? No Feirão Seminova Garantida da Ares Motos, você encontra a solução dos seus problemas. Só aqui você vai encontrar as melhores seminovas com uma ampla variedade de escolha. Parcelamento até 21 vezes no cartão ou 48 vezes no boleto. Além dos melhores descontos à vista, transferência e IPVA 2025 grátis. De 20 a 22 de março, você precisa aproveitar essa super oportunidade. Faça-nos uma visita ou chame no WhatsApp para aproveitar. DDD 88 4003 9969. Ares Motos, essa é a Honda. Encerre o mês da folia com chave de ouro. Essa semana tem um Chevrolet Onix 0 km e muita grana esperando por você. Confira, no quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0 km mais 5 mil reais. É um Chevrolet Onix 0 km mais 5 mil reais. Você vai colocar esse Onix na garagem e 5 mil reais no bolso. É sensacional. E tem mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Super Giro da Sorte. E tudo isso com a dupla chance de ganhar. O que você está esperando? O próximo ganhador pode ser você. Aproveite e não deixe a sorte escapar. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Durante este mês de março, Juazeiro do Norte recebe a loja Empodera Ela. Mulheres empreendedoras que têm a oportunidade de expor os seus trabalhos no Cariri Shopping. Venha ver de perto toda a diversidade de produtos da loja, além da programação que conta com oficinas, orientações, atividades e serviços para elas. Empodera Ela, uma iniciativa da Diretoria de Comércio e Serviço da Sala do Empreendedor do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, atuando mais e melhor no empreendedorismo. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar
encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira, feriado da data magna aqui no estado do Ceará. E aqui ao nosso lado está ele, Delton Sá. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Muito bem, Delton Sá. Hoje temos de seleção, assim? Exatamente. Hoje temos. Por isso, como eu sou um grande torcedor da seleção brasileira, Diga. tô aqui, ó. Aliás, eu e JF comentávamos hoje no Jornal Meio Dia da nossa torcida pela seleção brasileira diante da Argentina no jogo de logo mais às 9 da noite. Vamos lá, Brasil! Quem vai torcer pelo Brasil? Eu e João Filho. Toda a equipe, né? Mas no caso assim, Não, mas você foi específico. Você e quem? João Alves Feitosa Filho, o JF. É essa? João Filho, discorra sobre esta Filho, minha lá pro afirmativa. Brasil. Não, é verdade. Aí, tô dizendo pra você, eu conheço meu gado, Marco Valério. Conheço meu gado. Ele deve ter nascido na Inglaterra. Que conversa ou então é essa? na China. Você sabia que então o Brasil já... O João Filho disse hoje de meio-dia que o Brasil já ganhou 43 vezes da Argentina contra 40. Nada. Disse não? Tá sendo contra, Del. Vixe. Você sabia que o Brasil já jogou 21 vezes lá no Monumental de Núñez? Já, né, Del? Já. E tu sabe quantas vezes o Brasil ganhou lá? Quantas? 3. 3 vezes. Eu sei que a última vitória da seleção perdeu brasileira... 6, Marco. Você tava lá, né, Delton? Não, no Monumental foi em 2009? Não, sim, em Rosário. A última vitória do Brasil foi em 2009. Lá em Rosário. Lá. Não. 3-1 pro Brasil, não foi, Delton? Você lembra desse jogo? Foi, exato. Lá em Rosário. Não foi no Monumental. A gente tava lá, tava eu e o Fabiano nesse jogo, Brasil. Né? Uma pressão Fabiano danada. Rodrigues, que vai aniversariar amanhã. Parabéns já para ele, de forma antecipada. O Gigante de Arruíto, que é o estádio lá de Rosário Central, é tipo La Bombonera. As arquibancadas, Marco Valério, a gente são transmitindo, rapaz, é uma coisa impressionante, né? Que você fica aqui, o cara que tá na sua frente fica logo aqui. É muito na vertical, né, Delton? Tu é louco, rapaz, tu é doido. Aquelas arquibancadas na Argentina, os estádios lá. Já o Monumental não, é mais tranquilo. Né? O Monumental, ele lembra muito o Morumbi. Exatamente o que eu ia falar, justamente. Aquele Morumbi antigo, né? Morumbi raiz. Não o atual, que é o Morumbis. Mas o Morumbi antigo, aquele raiz, né? Lembra muito. Eu tive lá Marco Valério. Eu sei que você esteve lá. Foi 1-1, gol do glorioso Lucas Lima para a seleção brasileira. Eu lembro disso, Marco Valério. E o Messi estava nesse jogo, viu? Tava. Mas na de hoje ele não vai estar, não. Hoje ele tá fora. Aliás, vamos já saber saiu do João Filho, como é que tá o jogo lá? O Media Kit aqui, a CBF já mandou aqui, com as informações já do jogo de hoje. Brasil definido. Não, o Brasil ele não manda agora, né? Eles deixam para mandar daqui a pouco, mas o guia de mídia tá todo aqui já, com todas as informações de confrontos, enfim, eles mandam um pouco antes. A gente sabe que o Brasil vai com várias mudanças hoje. No gol vai o Bento, né? O Bento será o goleiro hoje. O lateral direito será o Wesley, será o lateral direito hoje. Os dois volantes mudam também. Exatamente, o Matheus Cunha vai no ataque no lugar do João Pedro. O João Pedro não correspondeu, acabou perdendo a vaga para o Matheus Cunha. Enfim, seleção com mudanças hoje vai o Murilo na zaga. O Murilo será zagueiro hoje ao lado do Marquinhos. O Murilo, que joga no futebol da Inglaterra, aqui no Brasil, revelado pelo Corinthians. Ele vai para o jogo hoje. Algumas alterações que o Dorival Júnior fez hoje para o jogo. E um detalhe, Delton, tá rolando Bolívia e Uruguai, começou agora o segundo tempo, 0-0, e todos os outros jogos, às 9 da noite, Chile e Equador, Colômbia e Paraguai, Venezuela e Peru e ainda Argentina. O Brasil vai torcer pro Chile pelo menos empatar com o Equador, para ele terminar, se ele vencer, terminar em segundo lugar na rodada, né? É verdade. Vamos aguardar, né, Delson? Ave Maria, Marco Valério. Eu vou assistir o jogo mais tarde. Eu já tô aqui na torcida. Brasil. Brasil. Brasil.
Eu tô me lembrando do nosso amigo. A torcida é muito educada, Marco. Delto, rapaz. Brasil e Argentina. Pois é. Lá eles não são muito educados, não. De Com os maneira brasileiros, alguma. não, viu? De maneira alguma. Eles querem que a gente se lasque. É verdade. E ainda tem brasileiro. Olha, eu aqui que sou compra fã da camisa raça do Argentina. futebol argentino. Eu sou fã do futebol Não, argentino, tem da raça jogadores agora. Do fantásticos, povo né, argentino, cara, meu irmão, não dá, viu, Marco? Não Até dá. pra dar uma informação na cidade, você pergunta onde é a loja, onde é o metrô, onde Rapaz, é isso, eu vi uma aquilo, eles matéria são agora abusados. recentemente que pertinho de La Bombonera tem um cara lá que tem uma loja que vende materiais esportivos. Alguém me mostrou isso. Não sei se foi João Filho que foi que mostrou, que o cara tinha umas camisas lá do Atlético Mineiro e alguns clubes brasileiros. Eu vou ser sério pra você, eu nunca vi uma camisa de time brasileiro em loja argentina. Nunca ouvi falar. Quando eu vi essa matéria, João Filho falou, fui dar uma olhadinha. Eu achei assim, uma coisa assim, completamente fora do que é comum. Você chega aqui, entra nas lojas no Brasil, você tem camisa de time, da onde tiver futebol que tem o torcedor brasileiro torcendo, gosta, ou brasileiro jogando, tem camisa para vender no Brasil. Na Argentina, não tem camisa de clubes brasileiros. É um negócio impressionante. Agora você chega aqui numa loja de shopping, a primeira camisa que você vê é a camisa Mas da é aquela seleção da história, né? Argentina, Quem se incomoda geralmente é aquele que está abaixo de você. O cara que está acima geralmente não se incomoda com os outros. Então, Muito bem, Del. é mais ou Gostei. menos assim. O cara que está abaixo da gente é aquele cara que se incomoda com o sucesso que você tem. É a chamada dor de cotovelo, né? Das coisas que você conquista. Então, geralmente é assim, né? O cara fica com aquela inveja. Obrigado, Delton, pela tá? sua aula de filosofia. Gostei. Porque, sinceramente, eu não me incomodo agora. Tem hora que, né, cara, que eu, como eu comentei ontem, quando o João Filho trouxe a história do racismo, o cara tem que ser muito imbecil, sabe, Marco? Muito imbecil pra ter esse tipo de E é comportamento. muita falta do que fazer, né? É verdade. Tá com a hora, JF! Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 18 minutos, 6 e 18. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio. Lembrando, Delto, que amanhã tem Guarani aqui no Timaço da Vale, 8 da noite, bola rolando, Maranguape e Guarani. Vamos saber do Anderson Luiz? Vamos. Se Esse o menino Guarani já pegou a o estrada. menino fica brigando comigo. Um não, dois. E é porque o papagaio não chegou, viu? Tu já pensou quando tiver o trio aqui? Mas o papagaio fez escola, viu? Tu é louco. como 18, Deus pô. me livre. Em nome de Diniz Supermercado. Foi o trânsito, Outra. De canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. Depois de pegar muito trânsito, Foi. Anderson Sacrifício. Luiz. Imagine se ele cobrisse O Real Madrid. Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, pegasse ali a marginal. Rapaz, ele pra cruzar ali a Carlos Cruz com a Cruzeiro perto do Baleiro. Tu é doido? Não, só foi pra não, vim por cima. Pela Castelo Branco. Bora falar do Guarani, Anderson. Me diga que hora o Guarani vai pra Fortaleza, porque o jogo já é amanhã, meu amigo. Boa noite pra Lá em você. Maracanaú. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, o Guarani ontem tinha se programado pra sair nas primeiras horas de hoje, pela manhã, daqui de Juazeiro do Norte. Mas, na verdade, o time não conseguiu sair devido a algumas situações. Ontem aconteceu uma reunião entre o presidente e os atletas relacionados à questão salarial. E aí o presidente teve uma primeira conversa com esses atletas e não andou essa situação em relação ao pagamento dos jogadores. O Guarani tá com salários atrasados, Anderson? Um mês de salário atrasado, o Guarani tinha essa situação até pouco tempo atrás, onde foi resolvida, mas o presidente conversou primeiro com os atletas. Na sequência, foi conversado que os jogadores só iriam sair de Juazeiro quando recebessem esse pagamento, e aí até pela manhã o presidente não tinha conseguido essa quantia em dinheiro, então os atletas junto com a diretoria resolveram remarcar a viagem, adiar essa viagem para agora às 20 horas, e aí o pessoal do Guarani, o Luciano Basílio, o Samuel, alguns abnegados se juntaram e conseguiram com alguns empresários como o Juraci, o próprio Val da Pizza, que chegou com uma ajuda muito boa para poder sanar esse débito de mais de 80% da folha do Guarani. Ainda não está 100% paga, mas foi dado um adiantamento bem interessante para os atletas, onde todos os atletas ficaram satisfeitos, e foi também interessante para a diretoria. A diretoria aguarda alguns repasses que devem cair ainda essa semana, por isso não conseguiu
que está ainda em relação a essa situação. Mas agora à tarde foi resolvido entre os atletas e os diretores do Guarani, e o Guarani embarca daqui a pouquinho, às 20 horas, para nossa capital, para o jogo decisivo de amanhã contra a equipe do Maranguape. Primeiro assim, é complicado, né? O campeonato cearense, Marco, eu continuo batendo na mesma tecla de que segundona paralela à primeira divisão não é uma grande vantagem para os nossos times, e aí vem as dificuldades de patrocínio, de visibilidade, uma série de fatores que acabam influenciando. E o Guarani, com suas dificuldades, sempre foi assim, nunca foi fácil no Guarani de conseguir esses recursos. E aí pega no feriadão, meu amigo. Tu imagina aí. Sim. Expediente bancário, tudo fechado, e você tendo que resolver uma situação, o time se classifica e os jogadores aproveitam o momento para cobrar o que é seu de direito, que são os seus salários, né? Salários atrasados. Eu até ouvi, depois do jogo, alguém falando e reverenciando o presidente, que esse cara tá sempre aqui, presente e tal, no dia a dia, com muito esforço, aquela situação toda. Mas salário é salário, né? O jogador reconhece o trabalho do presidente, mas quer ter o seu salário, né? Quer receber pelo que trabalhou, né? E muito justo. E melhor ainda é saber que, nesses momentos, ainda tem quem brigue, corra e ajude nesse momento difícil, decisivo. Você vai citar, como você disse, o Val, né? Ainda é vice-presidente do clube. O Val. Ainda é vice-presidente do clube. O Zé Ivan já está tão atolado, já deve ter colocado tanto dinheiro lá dentro, que chega uma hora que o cara não tem mais de onde tirar, né, meu amigo? O cara, né? E aí aparece o Juraci, aparecem outras pessoas para poder sanar essa situação. E tomara que agora o fator motivacional seja maior ainda para esse jogo de amanhã. Agora, vai ser difícil, Marco Valério. O cara pegar uma estrada 8 horas da noite, passar a noite num ônibus lá de madrugada, né? Para chegar no início da manhã, né? O cara vai chegar no início da manhã para descansar e entrar em campo à noite. Vai ser um obstáculo a mais que esse time do Guarani vai ter que superar. Aliás, fazia tempo que eu ouvia falar que algum clube de Juazeiro tivesse que jogar lá na capital. Eu falo Maracanaú, é praticamente Fortaleza, né? Região metropolitana. Que passou a noite no ônibus. Realmente é complicado, porque o cara não dorme como se dormisse num hotel ou em casa, não é da mesma né? forma. Numa concentração. É completamente diferente. Agora, isso só prova, Delton, a dificuldade financeira que os nossos clubes têm, disputando principalmente uma Série B paralela à primeira divisão. E eu concordo plenamente com você quando você diz que, em termos até de arrecadação, visibilidade, patrocínio, a realização das duas competições praticamente ao mesmo tempo acaba prejudicando demais. Então, o Guarani, com essa dificuldade, apesar da renda do jogo de domingo contra o Icasa ter sido toda ela do Guarani, claro, deduzidas as despesas, mas a gente sabe que o presidente vem realmente fazendo, eu vou usar um termo bem popular, das tripas coração, Marco Valério, para poder cumprir com os compromissos. Não é fácil também a situação da diretoria do Guarani, mas ainda bem que os atletas entenderam e os atletas têm toda a razão de cobrar aquilo que lhe é devido. Os atletas não estão errados, só que a gente tem que procurar entender as duas partes. A situação dos atletas, que também têm suas contas a pagar e precisam receber por aquilo que foi acordado, mas a gente entende também a dificuldade da diretoria. E tomara que nada disso possa atrapalhar o rendimento da equipe amanhã em campo contra esse time do Maranguape, que é uma boa equipe, que joga com um mando de campo, ou seja, querendo ou não, vai ter uma certa torcida ao seu lado, apesar de não ser um time muito popular, como é o Guarani. Então, esperamos que o Guarani possa superar tudo isso. O Guarani, como a gente destacou, embarca daqui a pouco às 20 horas em destino à nossa capital. E aí tem todas essas dificuldades, todas essas adversidades, além de algumas situações relacionadas ao DM. Mas daqui a pouquinho eu trago dentro do Vale Esportes. Delton, manda um abraço pro Adriano lá do Espetinho, tá lá ouvindo a gente. Um grande abraço. Tô ligado. Hoje eu já fui lá buscar uns din-dins de coco e de abacate hoje. É bom, né, Porque ele não tinha feito de amendoim, né? Eu comprei o de coco e o de abacate.
Aí tá certo. É muito bom, viu? Eu Mas gosto. ele vai fazer de amendoim pra hoje à noite ainda? Não, faz não. Só amanhã. Só agora. no próximo final de semana. Tá certo. Ele parece que ele só faz no fim de semana, aí na segunda-feira esgota tudo. Aí ele fez... Tem um amigo nosso que tá comprando pra revender, né, Delton? Que o bicho é tão bom, o din-din é tão bom que estão comprando Sabia pra não. revender. É verdade. É, né? Eu vi essa história. Ele tem um espetinho lá, Marco Valério, de carne de sol com queijo. É gostoso. Pois é. Olha, quando eu sair lá, daqui, Delton. eu acho que eu vou comer o espetinho. O espetinho do Adriano. Bota a hora, João Filho. Tá cá a hora, JF. 18 horas e 25 minutos, 6h25, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio Veículos. Ninguém reclamou. Vai, Marco. Vamos lá, Delton Sá. Já pensou em se preparar para os concursos públicos pagando menos de R$1 por dia? Acesse agora a plataforma do ESC Cursos e prepare-se para os concursos da Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará, Polícia Federal Administrativa, pagando apenas R$ 29,90. Na plataforma você encontrará os seguintes benefícios: material atualizado, material disponível para download, simulados, mapas mentais, tira dúvidas com professores, questões comentadas e um banco de 200 questões para você estudar. Não perca tempo, meu amigo. Quer melhorar de vida? Estude, prepare-se. esccursos.com.br, Delton Sá. E tem torcida nova do Fortaleza. E é? Demolai. Tá chovendo ofertas na Casa com o Marco Valério. Chegou a sua chance de comprar mais, pagar menos e transformar a sua obra ou reforma com qualidade e economia. Todos os setores da loja com ofertas imperdíveis, revestimentos, tintas, iluminação, elétrico, hidráulica, ferramentas e muito mais com descontos imperdíveis. E não para por aí, você pode comprar tudo que precisa também demais, pelo Zap Casa Com. DDD 88997440222 é mais praticidade e a entrega é garantida. Mas atenção, as ofertas são por tempo limitado, não perca Casa com a Casa. Cara, aqui não chegou a mensagem dizendo aqui, rapaz, eu vim comprar din-din, mas a Adriano disse que Delco levou todos hoje. Não, levei. E o pior de tudo, deixa eu contar uma pra vocês. Eu tenho um hábito quando eu vou comprar pro Adriano aí. Adriano, eu vou querer X, manda o Pix, aí eu faço o pagamento, né? Aí vou buscar. Aí eu te encomendei a ele na verdade me avisou que tinha. Depois eu quero tantos, tá? Eu passo aí pra pegar. Aí peguei os din-din, fui-me embora e não paguei. Deus, pelo amor de Deus. Pensa aí na vergonha. Depois disse foi comprar din-din, mas disse que você levou tudo lá. Foi, hoje eu levei mesmo. Menino, como diz o menino, dá de pau lá em casa. Com gosto. Bom, abasteça com qualidade, sabe aonde, Deltsa? Donde? No posto Asa Branca. Pois é, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado para melhor atender você, cliente e amigo. Em breve teremos a inauguração da loja de conveniência Asa Branca. O posto Asa Branca fica na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Asconte Contabilidade há 22 anos, oferecendo soluções contábeis para a sua empresa. Meu amigo, vem aí a declaração do imposto de renda. Marco Valério, não me deixe nervoso não, Marco Valério. Para você não levar uma bocanhada do leão da Receita Federal, o leão de Brasília, entre em contato com o meu amigo Adriano Matos. E tem ainda setores especializados para áreas fiscais, RH e contábeis. Para mais informações, vá na Travessa Advogado Lauro Pereira, número 8, bairro Novo Juazeiro, ou entre em contato pelos seguintes números: 999-32-2748 ou 3511-6208. Entre em contato com Asconte Contabilidade. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso de seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito e mais. A Dourados compra mercadoria para desplacar ou desplacada e paga à vista. Assim que não falta são motivos para você correr para a Dourados e garantir mais lucros para seus negócios. Rua Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. Telefone WhatsApp 999933031. No Instagram é @DouradoJoia. Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes. Motel Imperial, conforto, higiene, segurança,
qualidade e total descrição no atendimento. Tem o Instagram, @Motel Imperial, lembrando que fica na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira, direção do grande André Lemos, que, sem sombra de dúvida, também é um grande colaborador do time do Guarani, o nosso amigo André Lemos. Juazeiro Parafusos, tem parafusos, ferramentas e ferragens. 25 anos, vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa linha, João Filho, de ferramentas Bosch. Eita, já tá trairando ali. O papagaio não veio, mas deixou o substituto dele ali, viu? Você conversou com ele depois do programa ontem? Conversei. Deu certo? Não. Juazeiro Parafusos. Rua São Pedro 1768 no centro. 15 metros acima, Marco, vai ficar a nova loja lá da Juazeiro Parafusos. O telefone é o 3512-3876. Rapaz, tem uma pessoa aqui no nosso canal, tá? No canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Sim. Colocou aqui uma mensagem dizendo que: bora galera, boa noite, estamos aqui na melhor do Ceará. Delton Sá se empanzinou com o bolo do Padre Cícero. Rapaz, mas... É verdade, Delton? Não foi bem com o bolo do Padre Cícero. Meu amigo Sunny Edson venceu o concurso do bolo, né? E aí o Sunny Edson, né, quando eu disse, depois eu quero um pedacinho do bolo, né? Aí o Sunny Edson, não se preocupe. Aí o Sunny Edson distribuiu o bolo lá pro pessoal lá, depois do concurso que ele ganhou o prêmio. Aí quando eu fui saindo do evento... Separou seu pedacinho. Aí ele separou um pedaço pra mim, mas ele foi muito generoso. Um pedaçaço. Porque o tamanho do pedaço do bolo que ele me deu pra levar pra casa... Foi um bolaço, rapaz, você é louco, né? Pedaço de bolo, né? Só uma banda do Mandar um abraço pra ele, pra esposa dele. A gente já conhece o Sandy Edson há muito tempo. Foi funcionário da Guanabara e hoje faz com a sua esposa esse belo trabalho com bolos confeitados, com biscoitos, com doces aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço pro Sandy Edson. Bom, conosco também Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da segurança e da saúde da sua empresa é a nossa prioridade. Referência na região, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular. Basta fazer o agendamento. 992220064. Lembrando que a Sigma fica na rua Padre Cícero 941, no centro de Juazeiro. Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. Direção do nosso amigo Caleb Cajueiro, grande torcedor do Botafogo de Futebol e Regata. Jumas Esportes, são mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos do Cariri. Tem chuteiras, sociais, tênis das melhores marcas com os menores preços, bolas para todos os esportes, tem troféus, medalhas e placas para premiação do seu torneio, uniformes esportivos e camisas de times, meu amigo. Tudo isso para você sabe aonde? Na Jumas Esportes, Rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Lembrando o nosso canal no YouTube, hoje estamos ao vivo no Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. Hoje é a folga da rapaziada, toda terça-feira. Quer dizer que nós não comer pizza hoje, não? Hoje não, Del. Só mais amanhã. Só amanhã. Mais um. Torcendo pelo Guarani e comendo amanhã. Pizza. É, né? Lá da Pizzaria do Val. Eu vou ter que ir lá pro Balé comer hambúrguer. Pronto. Hoje Balé, amanhã Pizzaria do Val. Pizza com a qualidade da melhor da região, 988429514. Salve esse número, funcionando de quarta a segunda. 20 anos da Rastro e é com você quem ganha o presente. Para comemorar, serão sorteados 20 prêmios incríveis para você. A cada R$500 em produtos ou serviços, você ganha um cupom para concorrer. Aí vai concorrer ao sorteio de 2 TVs de 50 polegadas, uma geladeira, um ar-condicionado, uma máquina de lavar, 3 micro-ondas, 3 fornos elétricos, 4 airfries, 3 caixas de som e 2 bikes, Daniel. É, meu amigo, se você está precisando de pneus, revisão ou serviços mecânicos, aproveite e concorra a esses super prêmios indo lá na Rastro Pneus.
O melhor auto center do Cariri há 20 anos, cuidando do seu carro, cuidando de você. O sorteio será dia 30 de maio. Um abraço pro Marcelo, tá lá na Maraponga, em Fortaleza. Manda mensagem no chat do nosso canal no YouTube, dizendo que amanhã vai estar lá torcendo pelo Guarani no estádio, Delton. Pois mande um abraço para outro torcedor do Guarani, fervoroso, Marco Valério. Já mandou mensagem aqui que tá ligado, acompanhando o Vale Esporte do Timaço da Vale FM. Quem é a fera, Delton? Ronaldo de Ronas Motos. Grande Ronaldo. Credibilidade do a toda 3R Petróleo. Um abraço, meu amigo Ronaldo. Torcedor do Guarani, tá ligado no Vale Esporte, Grande Ronaldão. Filho. E é torcedor do Flamengo também. Do Mengão, eu sei disso, Marco Valério. Grande Ronaldo. Olha, gente, o Cariri da Sorte desta semana. Tem mais uma premiação muito especial no quarto sorteio. Você pode ganhar um Onix mais 5 mil reais. 5 mil. Olha, existe o Pitombeiro é torcedor. Existe o Super Traíra, aí existe João Filho. Eita. Sabia, Delçar? Mas deixa eu voltar pro Cariri da Sorte, que é coisa boa. Meu amigo, que tal você ganhar um iPhone 16? O que é que eu preciso fazer? Diga pra eu ganhar esse iPhone. Baixa o aplicativo. Você é amigo de Júlio? Não. Aí não tem jeito não. Tem que ter sorte, Deus. Que é isso, homem? Apenas R$ 1,99. Você compra pelo aplicativo. Quando acabar pra ganhar Traíra. um iPhone 16. Quando acabar o Traíra sou eu. Tem que comprar. Claro, tem que comprar. Certo. E é pelo aplicativo pra ganhar um iPhone. No aplicativo. Quanto é que custa? R$ 1,99. Rapaz, é muito barato. Quer dizer que com R$ 1,99 eu posso ganhar um iPhone 16. E se você não quiser quanto é que custa um iPhone 16, Marco Valério? Rapaz, não sei. É muito dinheiro, É um Marco bocadinho Valério. de dinheiro aí. Rapaz, Matheus Ferreira, dá pra você comprar que a é moto, bonito, não dá não com o iPhone olha aí 16? quanto é que custa um iPhone 16. Dá pra comprar a moto. Agora, Marco se Valério. você não quiser o iPhone 16, Aí, você o que é que você recebe faz? um Pix de 5 mil. De 5 mil. Você escolhe. Ainda tem Júnior, eu R$ 1.000 quero o na iPhone. rodada Se eu ganhar, extra. não é negócio de dinheiro, não. Eu quero o iPhone. Pra dizer que eu tenho um iPhone. Que eu nunca usei um iPhone na minha vida. Eu vou ver se eu ganho agora isso aí. Matheus quer mais de 8 mil. É R$1,99, Marco? R$1,99. Eu vou comprar esse negócio, ver se eu finalmente Baixe vou ter o um iPhone na minha aplicativo, vida. Compra o Cariri da Sorte. Agora tem o tradicional, que é aquele da cartelinha. Você compra com os vendedores, 10 Esse aí eu reais. vou concorrer a um carro. Tem um Onix mais 5 mil reais. Aquele Aqueles carro Onix bonito. tem lá na Novo Rio. Novo Rio. Ainda tem 5 mil no bolso. Oxe, então eu vou pra Pensou Zé tu ganhar um Manuelas, Onix homem. mais 5 mil com 10 reais? Oxe, eu vou pra Zé Manuelas, inaugurar o carro daqui pra Zé Manuelas. Com certeza, não Tem nem perigo. E o bicho ainda é econômico, gasta bem pouco de gasolina. Não, tu é doido, homem. Bora, Marco Sabe Valério. quem tá de olho nesse Onix? Ei, Marco Valério, já são Ferreiraço. 18h39, mano. A gente tá conversando aqui só o homem da cobra. É 18h39, João Filho. Ora, sempre o nome de Novo Rio aí. Não é bem 18h39, já são 18h40, né? Mas se o senhor quiser Rapaz, que seja tá João Filho pra 18h39... Ei, implicar. JF, cadê o É papagaio? Ele tá aqui, doido pra Pois bota o papagaio pra cantarolar. Bota aí. Vamos lá. Boa noite aos ouvintes da Vale FM, boa noite à torcida do Icasa, boa noite a todos aí no estúdio. Verdão do Cariri, que infelizmente amargou apenas uma derrota na temporada de 2025 na disputa do Cearense Série B, e esta derrota foi o calcanhar de Aquiles do Icasa. O Icasa perdeu o clássico no último domingo para o Guarani por 2-1 e com essa derrota ficou fora da fase eliminatória da Série B do Cearense. Com isso, página virada, o Icasa amargando a sua pior participação em uma Série B, igualando o quadriênio de 2017 a 2020, agora de 2023 a 2026, numa segundona do campeonato estadual, virada a página, vida que segue, e como a grande maioria do elenco que disputou a Série B não é de Juazeiro do Norte, a diretoria iniciou ontem, na segunda emissão, a compra de passagens, os bilhetes, para que essa galera, esses atletas, voltassem para suas cidades, suas casas, para tocar sua vida. Os atletas começaram a deixar Juazeiro do Norte hoje, outros ainda irão viajar hoje, e assim deve ser toda a semana do Icasa. Atletas fazendo as malas, voltando para suas cidades e tentando um novo rumo dentro do futebol. Como destacamos ontem, o futuro do Icasa só será decidido após resolver todas estas pendências da Série B do Cearense, as rescisões, as passagens dos atletas e o pagamento referente aos dias trabalhados no mês de março.
como o Icasa tinha uma projeção de ir mais longe, de pelo menos repetir anos anteriores, que o time chegou nas últimas rodadas, nas últimas fases, disputando o acesso. O pagamento está previsto para o início do mês de abril, quando o Icasa recebe dos patrocinadores e encaminha para os atletas. E a gente torce para que dê tudo certo, para que não fiquem pendências oriundas desta competição, que foi uma verdadeira frustração. Se diretoria e torcida passaram boa parte do campeonato afastadas, em pontos distintos, divergindo, agora todos estão unidos e, infelizmente, a união é a frustração, porque o Icasa amargou uma eliminação precoce e amargará em 2026 mais uma Série B do Campeonato Cearense. Volto com vocês aí no estúdio e daqui a pouquinho a gente volta com o destaque final do Verdão do Cariri. O problema maior agora, Delton, é a indefinição. Além das pendências de final de campeonato, aliás, que frustração pro torcedor do Icasa, hein? Será que dá pra juntar esses cacos, Marco Valério? O Icasa não passou da primeira fase, Delton. Foi vergonhosa a campanha do Icasa. Foi de fazer vergonha pro seu torcedor. Entendeu? Meu Deus do céu, das outras vezes o Icasa frustrou o seu torcedor. Num grupo regionalizado, o Icasa só foi melhor do que o rebaixado. Pois é. Só foi melhor do que o rebaixado. Tudo bem, vamos lá, houve uma distância muito grande, os três terminaram com a mesma pontuação e tal, mas foi eliminado. E tem mais, o Icasa passou o campeonato quase todo empatando. Aí no jogo que precisava empatar, perdeu. É verdade. Até isso, né? Que estava aí irritando o torcedor, um empate atrás do outro, quando precisou manter empate. Mas tem uma teoria para isso aí, Marco, uma tese. Qual é? Porque os jogos que o Icasa tentava ganhar, o Icasa empatava. E os que tentou empatar, ele perdeu. Também tem isso. Tem isso, cara, tá. Com todo respeito à dor do torcedor icasiano, mas parece brincadeira, né, cara? Porque quando tentava ganhar, empatava. Aí quando precisou empatar, que tentou empatar, perdeu. Ou seja, estava sempre abaixo, um degrau abaixo do seu objetivo, o time do Icasa. A verdade é que o Lamar é um cara muito dedicado, né? Um cara que fez bons trabalhos, mas no Icasa enterraram um gato, como o povo diz, né? E tá difícil essa situação do Icasa, viu? É verdade. Nada dá certo no Icasa. E o deputado disse ontem aqui, né? O nosso deputado, nosso amigo, quem foi, né? Enterrou o gato, não foi, João Filho? Ele disse ontem. E pro torcedor do Icasa fica agora aquela coisa de você olhar pro norte e não ter horizonte. A verdade é essa, não tem o que fazer, né? O que é que o Icasa vai fazer a partir de agora? Qual será o futuro do Icasa? Sabemos que no ano que vem, Série B novamente. Já com o Barbalha, já com o Cariri. Tomara que Guarani e Crato Tomara subam. que sem Crato e Guarani, que os dois possam subir, como eu disse ontem, que possam ocupar as vagas deixadas por Barbalha e por Cariri, né? Porque o futebol do Cariri continua nessa situação dificílima em termos de resultados. Tecnicamente falando, nosso futebol continua muito fraco. Tomara que Guarani e Crato subam para preencher essas perdas que a gente teve com Barbalha e Cariri. O Icasa permanece na mesma. Tinha gente até preocupada com o rebaixamento, que aí seria o cúmulo. Mas o Icasa não tinha essa possibilidade de rebaixamento já na última rodada. Não tinha na última mais. rodada não. Tinha até o jogo com o Pacatuba, né? Tinha gente temendo até na penúltima rodada. Mas o problema é, qual é o futuro do Icasa? Nós estamos no meio do mês de março, né? Um pouquinho além do meio. Falta uma semana para acabar o mês. Agora, o Icasa vai ter de abril até dezembro. Alguma coisa será feita? O time profissional do Icasa participará de alguma competição? Terá alguma movimentação até o fim do ano? Não se sabe. Eu vou fazer igual a Fernando Martins de manhã aqui no programa dele. Deodu, Veivi, Deodó. Pois é. Do é difícil. Vídeo, né? Porque para Solé participar tá do brincando, Campeonato né? Cearense, Delto, já foi do jeito que foi. Não. O Icasa teve que fazer uma parceria com o empresário que fez o seu investimento. Esse investimento, pelo que eu tomei de conhecimento, deu prejuízo, até porque o time foi muito mal no campeonato. Então, quem terá coragem de aportar algum valor, algum investimento no Icasa? A diretoria diz que não tem dinheiro. O clube realmente não tem. Então, assim, são dias totalmente de indecisão, insatisfação. Infelizmente, a gente diz isso com tristeza para o torcedor do Icasa,
que o futuro do Icasa é muito incerto, viu, Delton Sá? Concordo com você, Marco Valério. Agora aqui não. Um abraço aqui pro Máximo, tá ouvindo a gente, é torcedor do Icasa. Máximo Tavares? Não, só o Máximo mesmo, não é o Tavares, não. Mas Outro... é aquele do filme Gladiador? Também não. Não é o Máximo, não. Ele né? sempre escuta a gente, é torcedor do Icasa e hoje é aniversário dele. Pô, manda os parabéns pra Máximo. Parabéns, rapaz. felicidades, o nosso amigo Máximo, que tá triste demais porque é torcedor do Icasa, lamentando muito a... O Máximo era muito amigo do Imperador Júlio César, Marco Valério, né? Ele era muito amigo do Imperador Júlio César. Tá bom. Faustão acabou a carreira, né? Mas o rapaz aqui continua dando continuidade. Deixa Faustão no lugar dele. Rapaz, o que é que você tem contra Faustão? Rapaz, pelo amor de Deus. Mano. Parabéns, meu amigo Máximo. Felicidades pra você. Pronto, Quem era Faustão. muito amigo do Júlio César era Marco Antônio. Era. Máximo era inimigo. Não ele não é inimigo, não. É que eu acho que o Máximo foi um pouquinho antes. De Júlio César? Sim. Era. Delta Sá, pelo amor de Deus, Delta Sá. Então o imperador era Marco Antônio? Não. Era um... Como é que chamava? Triunvirato. 3 governavam Roma. Pompeu, Marco Antônio e Júlio César. Aí primeiro puxaram o tapete de Pompeu. Né? Foi. Tinha até uma cidade no nome dele chamada Pompeia, que depois teve os últimos dias, né? Que foi destruída pelo vulcão. Marco, aí, tô me interessando. Depois Júlio César foi morto por Brutus. Exato. Ele foi morto no Senado. A gente tá falando de história real, né? Exato. E Brutus deu a última punhalada. Por isso que tem aquele ditado, até tu, Brutus. Exato. Porque Brutus era assim com Júlio César. Exatamente. Pronto. Aí ficou Marco Antônio. Mas E... Marco Antônio depois deixou Roma e foi pro Egito, porque ele se apaixonou por Cleópatra. Olha aí, tá vendo? E quando eles perderam a guerra, né, lá o confronto para o novo imperador Otávio Augusto, lá de Roma, por isso que tem um mês que o nome é Augusto, homenagem ao imperador romano Augusto. Aí tanto o Marco Antônio como a Cleópatra praticaram um suicídio. Foi, né? Aí. Sabe tudo, homem. E Máximo não tem nada a ver com essa história. Tem, ele era o general, homem. Máximo era o general. Máximo era o general. Máximo, quando viu esse desmantelho ele todo, ele pegou o beco. Máximo era o general, rapaz. Pelo amor de Deus. Churrascaria de gladiador é a história fictícia. Máximo pegou foi o beco, o Máximo. Ele pipocou, igual a você, de vez em quando. A churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família com o melhor atendimento e aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com os melhores pratos da região do Cariri, viu? Lá na churrascaria Mão de Vaca, pedidos 988-657741. Deixa eu falar também dos produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Olha, produto Panebon Pão Nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. Tem a linha integral que é sensacional. Abraço para o querido amigo Rubens Santos, que é fã também dos produtos integrais da Panebon Pão Nosso, nosso querido Rubaço. Todo mundo que vai para Fortaleza, ele pede, traga os produtos aqui para mim, que ele vai pegar lá em Fortaleza. Rubens Santos, lá na região, ele tá lá no Pecém, né? Exatamente. Nosso amigo Rubens Santos. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. O telefone WhatsApp é o 99812-5851. Eu vou falar de Baleia Burger. Fale, que eu tô doido. O melhor hambúrguer. Falar nisso, eu vou fazer logo um pedido aqui pro meu amigo Arlindo. Arlindo, prepara aí que eu vou pegar. Mas não volte por aqui não, passe e vá adiante, Delson. Não volte pra rádio não, senão... Marco Valério. Não fica não, não é não, Anderson Luiz? Que Anderson Luiz tá um cumilão danado, viu, Delson? Tá, eu tô ligado, história, tô sabendo. Tô sabendo da história. Deixa eu falar também de Farmácias Fernandes. 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Damiãozinho, da Panebon, já eu ouço o seu áudio, tá bom? Tá chateado também, viu, Delton? Tá mas torcedor do Icasa tem que estar mesmo, Marco Valério. Não tem como não tá não, né? Cuida, JF. Rapaz, Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. A Sigma atende você com rapidez
laudos técnicos de SST completos, laudo para aposentadoria e PPP. Tem o laboratório clínico na Rua Padre Cícero 941, no centro de Juazeiro. WhatsApp 992220064. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Beleza, Marco Valério. Bota a hora, JF. Agora são 18 horas e 51 minutos, 6h51, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Chegando em nome do Diniz Supermercados, Matheus Ferreira para falar do time do Cratinho. Tudo Fala. azul agora no Vale Esportes. Pode ser, Deltsar? Pode sim, Marco Valério. Lembra daquela música? Tudo azul, Adão e Eva no Baby Consuelo, paraíso. Baby Consuelo. A gente contou a história de Marco Antônio hoje, qualquer dia a gente vai contar a história de Adão e Eva. Adão e Eva. A verdadeira história de Adão e Eva. Mas, Marco Valério, por que você diz a verdadeira história Porque tem muita lenda, né, Delton? Da história de Adão e Eva. É, né? É. Vamos deixar para outro dia? Tem uma boa de Caim também. Mas vai ficar... Combina com a trairagem do programa, né? Hoje o programa está de história porque ainda há poucos instantes alguém falou em tendão de Aquiles. Aquiles de Troia. Né? O jogador do Guarani tem um problema nesse tempo. E Aquiles, na verdade, era um cara muito forte. Ele matou o irmão do rapaz que fugiu, né? E foi o rapaz que fugiu, que me fugiu o nome agora. Foi Helena de Troia. Exatamente. Rapaz, Selena, foi uma confusão por causa dessa Helena. Essa história, Máximo, Não, o Máximo é em Roma. E Máximo já tá na Grécia já. Ele já tá longe já. Agora. Foi Heitor, que era filho do rei, foi morto por Aquiles. Exato. Agora me fugiu o nome do rapaz que era irmão de Heitor. Eu também tô tentando lembrar o nome dele, esqueci. Vamos lembrar daqui a pouco. Era mole, rapaz. Príncipe, Ele se escondeu e jogou a flecha, deu a flechada. Foi mesmo no calcanhar, no tendão de Aquiles. Não, mira boa, ele matou Aquiles por causa disso. Foi, ele prendeu depois. Na cabeça. Exatamente. Ele tentou acertar na cabeça, acertou no pé, meu filho. Mas deu certo. Deu certo. Por causa disso, bora falar do Crato. Ó, querido Crato Esporte. Minha Nossa Senhora, hoje tá complicado esse programa. Nova Manhã perde é feia. Maria. Boa noite, Delton Sá, Marco Valério, boa noite a todos os ouvintes da Vale FM, a rádio que é tudo o que você quer. O Crato... Pois não, Delton Sá? Não, se não esqueça, que ele já me pediu 2 vezes, eu esqueci aqui. Francisco, meu amigo Tico de Tosa, boa noite, Tico de Tosa, desculpa, mas ele me pediu 2 vezes um abraço, eu esqueci aqui. Você tá Valeu, certo. Francisco, vai, se não esqueça. Mas olha, Delton e Marco, o Crato iniciou hoje a preparação para o jogo contra o Caucaia na quinta-feira na Arena Romeirão. Serão 2 treinos, né? O treino de hoje, o treino de amanhã pela manhã. O treino de hoje foi um treino fechado a pedido do técnico Felipe Soares. E nós recebemos um material da assessoria de imprensa do Crato, no qual o Rogerinho fala em nome da equipe sobre esse jogo contra o Caucaia. Primeiramente agradecer a Deus, né? A gente sabe do quanto a gente se cobra aqui na competição, feliz aí com os resultados e com os números. Graças a Deus aí satisfeito pela classificação. A gente sabia que ia ser uma partida muito difícil lá diante da equipe do Pacatuba, mas fomos focados no seu objetivo em busca da classificação. Feliz, como eu falei, mas a gente sabe que agora o campeonato começa em mais uma situação. Quinta-feira já tem um desafio importante aí diante da equipe do Caucaia. Estamos preparados, espero que Deus possa honrar novamente e a gente possa sair classificado. E o que espera do jogo contra o Caucaia nessa quinta-feira? Um adversário que não enfrentamos na nossa chave, mas é um adversário difícil que desceu, né, da Série A ano passado. A gente tá preparado, né? A gente sabe que o nosso professor aí tem estudado, vem nos monitorando aí, nos dando os melhores atalhos aí para a partida. Como eu falei, quinta-feira tem um duelo bastante importante diante da equipe do Caucaia, uma equipe aí que chega forte aí nas quartas de final do Campeonato Cearense, mas a preparação aqui ela tá imensa. Espero que Deus possa nos honrar, como eu falei, é um jogo bastante difícil lá na Arena Romeirão. Vamos propor o jogo pra gente sair classificado aí rumo ao acesso do Campeonato Cearense da 2ª Divisão. E
Tá aí o Rogerinho, que tem... Hoje tá complicado. Tá complicado. Tem nada a ver com o Rogerinho não, viu, pessoal? É a trairagem aqui no estúdio mesmo. Mas tá aí o Rogerinho, Marco e Delton, que é o artilheiro do campeonato, tem 5 gols. Né? Logo atrás dele tem o Lucas Viana e o Ayrton. Lucas Viana e Ayrton são atacantes do Caucaia. Lucas Viana tem 4 gols, o Ayrton tem 3. Ou seja, são atletas do adversário do... Exato, né? Eu tô falando do Caucaia, que é o adversário do Crato, né? Que são atacantes e pode ser um perigo para o Crato nesse confronto de quinta-feira. O Caucaia, que foi classificado em terceiro colocado, com 13 pontos, venceu em 8 jogos, 4 jogos, então tem que ter uma atenção maior para esse jogo contra o Caucaia, que é decisivo para o Crato Esporte Clube. Lembrando que amanhã tem um treino por volta das 10 horas, o treino será aberto ao público, então é uma oportunidade, claro, que é um horário complicado, porque é um horário comercial, mas o torcedor que puder apoiar o Crato Esporte Clube, né, nessa partida contra o Caucaia, além de ir para o Romeirão, se puder ir amanhã incentivar os jogadores, é uma oportunidade, é aberto ao público justamente para poder ter esse incentivo para os jogadores. Receber o calor da torcida, exatamente, a energia. Que será o último treino amanhã às 10 horas, né, aberto ao público, e continua a promoção dos R$10 no ingresso promocional. Ingresso promocional a R$10 continua até amanhã. A venda desse ingresso promocional até amanhã por R$10, o valor do ingresso. As vendas na Rádio São Francisco e na Sampaio Esporte, lá na cidade do Crato, o torcedor já conhece esses pontos de venda, e então pode proporcionar e ir para a Arena Romeirão para esse jogo na quinta-feira contra o Caucaia. Os cratenses vão invadir Juazeiro do Norte, Marco Valério, eu espero que sim, e serão sempre muito bem recebidos. Sim. Do jeito que os juazeirenses também são recebidos lá, né? Sim, senhor, com certeza. Afinal de contas, a Arena Romeirão é de todos. Sim, senhor. É assim, Delson? É do povo. Concordo. Exato. Concordo. Pois tá aí, Marco e Delton, amanhã eu volto com mais informações em loco, né? Estarei lá presente no joguinho loco, ó. Como é aí, homem? Tu vai estar o quê? Estarei presente no estádio Miradão, para poder acompanhar um pouco do treino do Crato Esporte Clube para esse jogo contra o Caucaia na quinta-feira. E lembrando que o Timaço da Vale transmite quinta-feira, 8 da noite, Crato e Caucaia, assim como também transmitirá amanhã no mesmo horário Maranguape e Guarani, Delton. Da mesma forma do Tico Titosa, recebi aqui a mensagem do Dimar lá do Crato, sempre nos escuta, gente grande boa, abraço. Dimar, trabalha lá na equipe. Também. Gente muito boa. Um abraço para toda a turma lá. O Fábio, que é o assessor de imprensa, sempre atende muito bem a nossa equipe. O Fábio estava feliz, encontrei com ele no evento da Câmara também. Municipal. Tá na felicidade o Fábio, rapaz. Agora eu quero saber o seguinte, agradecendo já ao Matheus, em nome de Diniz Supermercados, saber do João Filho como é que tá o time de Los Pérez. A seleção de Los Pérez tá ganhando, tá perdendo com a Bolívia. Acabou agora. Tá acabando já. Acabou agora. Acabou, né? Acabou de acabar. Como é que foi? 2-0. Pra quem? 1-0 pra cada. Ah, tá certo. 0 pro time de Los Pérez e 0 para a Bolívia. Você tá muito quietinho, viu? Tem um recado pro jogo do Brasil muito quietinho esse JF. Tem um recado pro jogo do Brasil hoje. Escuta aí o recado pro jogo do Brasil. Pois é, Delton, o comentário que eu queria fazer agora era somente esse. Se o Brasil não ganhar, é claro que ele não ganha, Delton. Que tristeza é ver um time que sai derrotado sem ganhar do jogo, Delton. E se não ganhar, não tem Copa. E como é que a gente pintamos a rua, Delton? Não tem como, não, né? Rapaz, vamos chamar aqui, né? Vamos. Só pra dizer que a gente esqueceu o nome do rapaz que deu a flechada no calcanhar de Aquiles, é o Paris, irmão de Heitor. E o presente de grego que invadiu Troia foi um Agamenon, foi Agamenon que mandou. Por isso tem... Rapaz, fulano tá com H, ou seja, tá enganando você. Quem não engana ninguém, Kilmer de Campos, o Super Kilmer. Boa noite, Kilmer. Fala, Luz. Um abraço, meu querido Marco Valério, o grande Delton Sá, amigos do Timaço da Vale FM. Quem viajou agora à tarde, decolando do aeroporto Pinto Martins, foi a delegação alvinegra, depois de comemorar muito o título de campeão cearense de número 47,
A delegação do Ceará seguiu para Salvador. Amanhã tem jogo. 19 horas, aquele jogo atrasado, Bahia-Ceará. O Bahia está envolvido na pré-Libertadores e a CBF acabou adiando esta partida e remarcou o jogo para amanhã. O time do Ceará seguiu sem o Pedro Raul, o artilheiro do campeonato, ou melhor, o artilheiro do time, o artilheiro do campeonato foi Alanzinho, do Ferroviário, com 4 gols, e Juan Martín Lucero, do Fortaleza, com 4. O Pedro Raul marcou 5, mas no geral, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Não viajou, está machucado. Matheus Bahia não viajou. Marcos Vitor não viajou. Bruno Tubarão machucado. Richardson, volante, machucado. E Pedro Henrique, atacante, também machucado. Essa moçada não seguiu para Salvador para o jogo Bahia-Ceará. Amanhã, 19 horas, pela Copa do Nordeste. O time do Fortaleza terá uma semana incrível. Depois de ser derrotado, perdendo o título para o Ceará, o jogo terminou empatado, mas acabou sendo derrotado e perdendo o título. O Fortaleza joga amanhã, 9h30, no Castelão com o CRB. Sábado, encara o Fluminense aqui na capital, valendo o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E na virada da semana, quando abril chegar, o Fortaleza enfrenta o Racing. 3 jogos em casa, 3 competições diferentes. O CRB amanhã, o Fluminense de Los Pedros no sábado e na próxima quarta-feira enfrentando o Racing da Argentina aqui na capital cearense. E o Ferroviário querido, a camisa mais bonita da capital, o time está definido para um jogo importante contra o Souza. O Souza, que nos últimos 4 jogos ganhou 3, empatou 1, está na final do Campeonato Paraibano, já ganhou o primeiro jogo da final contra o Botafogo. A decisão será no final de semana em João Pessoa, e o Souza ganhou do Fortaleza, o vice-campeão cearense. Todo cuidado é pouco. O time do Ferroviário vem a campo com Matheus Cavicchioli, Cauê Leonardo, Jefão, Wesley Júnior, Lucas Ramírez e Riquelme. No meio-campo, Kevin Rivas, Garibe e Brian, Alanzinho e Ciel, que estará completando 43 anos no próximo 31 de março. Ao vivo, Fortaleza sem chuva, previsão segundo a FUNSEMI amanhã, cai um temporal. Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo as informações aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM. Não, sabe, você lembra de Garibe? Garibe? Sim? Sim. Lembro. Tá certo. Lembro, sim. Podemos ir, Delsa? Podemos, Marco Valério. Só agradecer o pessoal que está no nosso canal no YouTube, muita gente participando, mandando mensagem. Obviamente a gente não tem tempo de ler todas as mensagens. Não leia então, não, Marco. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E como o João Neto aqui está dizendo, galera, deixa o like no nosso canal do YouTube. Poucos likes para tanta gente assistindo. Não custa nada. Bota aí o cliquezinho no dedinho de joinha. Tá certo? Clica lá, Marco, assim? Aí, E se alguém não gostar, fica à vontade também para botar o dedinho para baixo. Mas se tá gostando, bota o dedinho para cima. Você gostou mais das notícias de futebol ou das histórias aqui? Já eu disse, antigamente eram as comidas, agora é sobre história. Destaque final. E nós vamos falar, viu, Jadago, das margens do Ipiranga, viu? Destaque final do Guarani para Diniz Supermercados, Anderson Luiz. O Guarani que tem algumas dúvidas para esse jogo. Uma ausência certa já é 2, aliás. O Oséias, zagueiro, e o lateral direito, Pará. O Oséias sentiu justamente o tendão de Aquiles, não vai poder. A lesão do Oséias é justamente o Pares que chegou nele aí. Não vai poder ir para o jogo diante da equipe do Maranguape. E o Pará recebeu o 3º cartão amarelo, como zera somente os atletas da primeira fase, então acabou recebendo o 3º cartão no último jogo, então fica de fora desse jogo das quartas e finais. Então uma dúvida, o Dudu ele vai jogar na lateral direita no lugar do Pará ou vai jogar como zagueiro no lugar do Oséias? O Márcio ainda não confirmou, mas tudo indica que ele joga na zaga no lugar do Oséias. E quem seria o outro lateral direito? João Vitor e agora me fui. Porque tem o Vitor Jesus, que é o lateral esquerdo, né? Aí justamente o João Vitor. Que por sinal jogou muito bem. Sim. Jogou muito bem. O Felipe Araújo não fez nada
Em cima do João Vitor. Mas o João Aliás, Vitor. do Vitor Jesus. O João Vitor do Guarani consegue fazer tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Então seria uma possibilidade para o Márcio, com o Dudu ali na zaga improvisado para esse jogo diante da equipe do Maranguape. E Delton Sá narra o jogo amanhã do Guarani, tá certo? Sim, Marco Valério. Raulison. Atendendo a pedidos. O atacante... Amanhã tem gol do Pica-Pau. Amanhã tem gol, certeza. Pelo menos esse gol tá garantido. O Raulison também é dúvida. O Raulison viaja, mas é dúvida. Tá fazendo os últimos testes. Só vai saber amanhã, na hora do jogo, se vai ou não pra partida. Valeu, Anderson. Boa sorte. Mandar um abraço pro Valdim. Mercado. Valdim que tá ouvindo a gente. Um abraço, Valdim. E amanhã, 8 da noite, bola rolando, Delton Sá, Demontier Tenório, Anderson Luiz e João Alves Feitosa Filho, o JF. E agora vamos com o PPV? Pedro Paulo Vieira. E a gente chega com o destaque final do Verdão do Cariri, reforçando, né? Os atletas que não viajaram ainda devem viajar no decorrer da semana e o ICASA aguarda a questão do pagamento dos patrocinadores da parcela referente ao mês de março, para realizar o pagamento no início do mês de abril. E sobre a aposta do timaço da Vale, se Deus quiser, esta semana, se der tudo certo, a gente acerta as contas com o nosso querido Anderson Luiz, que aceitou o desafio e, como o Guarani saiu vencedor, até o repórter do Icasa saiu no prejuízo. Valeu! Vambora, Marco Valério? Vambora, Delson. Vamos. A gente volta amanhã. Amanhã tem jogo do Leão do Mercado aqui no Timaço. Um abraço. Valeu. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. E a preservação e conservação de bens culturais brasileiros. Para falar sobre isso e outras atuações do Instituto, temos conosco aqui na Voz do Brasil o presidente do IFAM, Leandro Graz. Boa noite, presidente, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Todos os brasileiros que nos escutam, é um prazer estar aqui com vocês. Presidente, na última sexta-feira, 21 de março, foi lançada a comissão julgadora do concurso BNDES Pequena África para transformar o local em um museu a céu aberto. Qual será o papel do IFAM para a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro e a preservação da sua memória? Esse território da Pequena África é onde está também o Cais do Valongo, patrimônio mundial, que reúne uma memória incrível, importantíssima sobre a herança africana no Brasil. O Cais do Valongo é considerado o principal ponto de tráfico de escravizados da história das Américas.